Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Como para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra, desses últimos tempos, em que se aproximam os finais dos tempos, ou os finais dos séculos, ou seja, a consumação dos séculos, Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, para advertir os povos da terra, antes do toque da última trombeta. Deus nunca levantou um porta-voz na terra quando os povos estão em obediência à sua santa palavra aqui na terra. Quando Deus levanta o seu porta-voz na terra, é porque os povos da terra estão em desobediência à sua santa palavra aqui na terra. Deus tem se comprazido desta nação dos últimos tempos e tem levantado na terra centenas de porta-voz na terra para avisar o grande perigo que as nações estão correndo por desprezarem a palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Deus capacita o seu porta-voz com os dons dos céus para avisar para os povos da terra o grande abismo que tem à frente das nações da terra. E a nação mais vulnerável a cair neste abismo é a nação que se chama povo religioso. Tem muitas religiões na terra hoje no século XXI que o porta-voz de Deus vai comentar nesta mensagem sobre duas religiões que no passado já foram tão conservadoras das santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo. São duas igrejas, uma já morreu e a outra está enferma, andando para a UTI. Uma das igrejas já morreu, mas ela tem chance dada por Deus de ressuscitar e passar a viver novamente. A outra, que está enferma, pode ser curada antes de morrer. Essas duas igrejas são centenárias aqui no nosso país brasileiro. Uma é a Assembleia de Deus e a outra é a Congregação Cristã. Quando mudaram o nome dela de Assembleia Cristã, mudaram para o nome Congregação Cristã no Brasil. Ela já teve uma saúde tão perfeita, mas hoje, no século XXI, ela já contraiu a bactéria e já começa a adoecer. E daí para cá, ela tem contraído muitas bactérias cancerinas. Veja como se encontra a Congregação Cristã no Brasil hoje, no século XXI, enferma, e os que cuidam dela não estão preocupados com a enfermidade da Congregação Cristã. As bactérias cancerinas que matou a Igreja Assembleia de Deus está contaminando a Congregação Cristã no Brasil, que se abrevia o seu nome como CCB. Talvez muitos assembleianos não sabem qual foi a causa da morte da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus contraiu uma bactéria cancerina que atingiu da cabeça aos pés. A ferida da Igreja Assembleia de Deus foi mortal. Os seus médicos nunca tiveram cuidado com a enfermidade da Igreja Assembleia de Deus. E isso foi se agravando tanto que chegou a óbito e morreu. E muitos assembleanos ainda aguardam a sua ressurreição antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos assembleanos lamentam a morte da Igreja Assembleia de Deus e não sabem a causa da sua morte. Nós vamos mostrar a causa da morte da Igreja Assembleia de Deus e os nomes das bactérias cancerinas que matou a Igreja Assembleia de Deus. A bactéria cancerina que matou a Igreja Assembleia de Deus foi as vaidades nas irmãs da Igreja Assembleiana. As bactérias começou a atingir os cabelos, desceu para os olhos, desceu para a boca, até as vestes das irmãs foi contaminada com as bactérias cancerinas. A bactéria cancerina atingiu todo o corpo das irmãs da Assembleia de Deus. A bactéria cancerina atingiu da cabeça aos pés. Não teve nenhum lugar nas irmãs assembleianas para que as bactérias cancerinas não tivessem atingido ou não tivessem contaminado. Muitos irmãos e irmãs não sabem quem é que coloca enfermidade nas pessoas aqui na terra.
A Igreja Assembleia de Deus era uma das igrejas que gozava de uma perfeita saúde, mas ela deu lugar ao inimigo das nossas almas e ele lançou uma enfermidade na Igreja Assembleia de Deus que causou uma ferida mortal, começando pelos cabelos, foi até a planta dos pés. Todas as pessoas que chegam a óbito têm que ter um laudo detalhado mostrando a causa da sua morte. Como a Igreja Assembleia de Deus não foi diferente das pessoas que chegam a óbito aqui na terra. Tem um laudo completo e detalhado informando a causa da morte da Igreja Assembleia de Deus. No laudo consta que a Igreja Assembleia de Deus morreu por desobediência à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. E a doença chamada desobediência à palavra de Deus, vai destruir outras igrejas que forem contaminadas com a bactéria cancerina chamada desobediência à palavra de Deus. Mais de 90% das igrejas já nasceram com a bactéria cancerina chamada desobediência à palavra de Deus. Quem conheceu a Igreja Assembleia de Deus há 50 anos passados nunca imaginou que ela fosse contrair esta bactéria cancerina chamada desobediência à palavra de Deus, como se vê hoje no século XXI, no terceiro milênio. Sabe por quê? Muitos assembleanos não lamentam a morte da Igreja Assembleia de Deus. Vocês já ouviram quem está morto lamentar a morte de alguém que está morto? Então muitos assembleanos não lamentam a morte da Igreja Assembleia de Deus porque estão mortos também. E quem está morto não pode lamentar a morte de ninguém, porque ele está morto também. E quem está morto não tem sentimento por ninguém que está morto também aqui na terra. E como pode lamentar a morte dos outros que estão mortos também? Antigamente, mais ou menos há uns 50 anos passados, nós podíamos abrir a Bíblia em Apocalipse 18:4 e dizer para quem estivesse fora das igrejas evangélicas: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Isso nós dizia para quem estivesse na Igreja Católica Romana. Naquele tempo nós nunca imaginávamos que um dia nós fôssemos usar Apocalipse 18:4 para mais de 90% das igrejas supostamente evangélicas hoje no século XXI, terceiro milênio. Que é a palavra: sai dela, povo meu, para não serem condenados com os desobedientes à palavra de Deus. Os assembleianos, eles pregavam muitas vezes esta passagem de Apocalipse 18:4 para os católicos romanos. A mesma queda que a Igreja Católica Romana teve, se apostatando da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, a Assembleia de Deus caiu da mesma maneira, se apostatando da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, para dar ouvido a doutrinas de demônio e a espíritos enganadores, profetizado por Paulo há quase 2000 anos passados. Veja as profecias de Paulo em 1 Timóteo 4:1-2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1-12, 2 Timóteo 3, 1-9, 2 Timóteo 4, 1-4. A Assembleia de Deus está morta, e quem permanecer dentro dela, a tendência é morrer também. Agora, quem o Senhor Jesus Cristo se compadecer e tirar para fora da Assembleia de Deus, aí ele diz para esta pessoa: eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida por vocês. Porque vocês depositam tanta confiança nos mercenários, se eles não são pastores? E se mercenários não sabem cuidar das minhas ovelhas na terra, porque eles não sabem o preço que custou uma ovelha para mim. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse hoje pessoalmente no nosso meio, ele repetia aquelas mesmas palavras que ele disse em João 10, 1-16, para mais de 90% das igrejas evangélicas do século XXI, terceiro milênio. E a principal seria a Igreja Assembleia de Deus, que de Assembleia de Deus passou a ser a Assembleia dos Homens hoje no século XXI. Vocês talvez me perguntem: por que a Assembleia de Deus? Porque a Assembleia de Deus é uma das maiores instituições evangélicas do mundo inteiro hoje no século XXI. A Igreja Católica Romana é a mãe de todas as igrejas evangélicas do mundo. Então é tal mãe, tal filha. Ou seja, as filhas de Babilônia.
A igreja evangélica que mais tem se dividido é a Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus Belém tivesse continuado na sã doutrina como ela começou, se ela não tivesse contraído as malditas bactérias do mundo, ela não teria chegado a óbito como chegou. A Assembleia de Deus contraiu a bactéria cancerina do mundo dos anos 1970 para cá. Nos anos 1980, se internou-se e foi para a UTI, respirando muito pouco, vindo a óbito nos anos 1990. Depois da sua morte, as suas filhas têm tentado de dar nome à sua mãe, mas são pior do que a mãe na desobediência à palavra de Deus. Depois que a mãe morreu, as filhas saíram de casa para sobreviverem, mas estão contaminadas com a mesma bactéria cancerina que matou a mãe, desobedecendo a palavra de Deus. Vocês talvez não sabem quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo com as igrejas hoje na terra. O culpado de tudo isso que está acontecendo nas igrejas é o inimigo das nossas almas, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro com as suas teologias prósperas, que quem segui-las fica rico materialmente, diz eles. Depois que o inimigo conseguiu manipular a mente dos líderes religiosos com as suas facilidades coloridas, os líderes religiosos morreram, e principalmente na espiritualidade, e passaram a viver pela carne. Mataram a igreja também, a qual eles são os cabeças principais. Será que podemos encontrar hoje no século XXI algum irmão da Igreja Assembleia de Deus que conheceu a Igreja Assembleia de Deus nos anos 1920 até os anos 1970, antes da sua contaminação com a bactéria cancerina, antes das vaidades entrar no corpo da Igreja Assembleia de Deus? A Igreja Assembleia de Deus hoje está morta, porque os seus líderes religiosos ajudaram a matar a Igreja Assembleia de Deus. Se os líderes tivessem lutado para curar a ferida da Igreja Assembleia de Deus, eles tinham conseguido curar, mas os líderes pouco se importaram para curar a Igreja Assembleia de Deus. Se os líderes tivessem se esforçado pela cura da Igreja Assembleia de Deus, eles tinham conseguido, sem gastar nem um centavo. Mas os líderes da Igreja Assembleia de Deus pensavam que tinham que gastar muito dinheiro para curar a Igreja Assembleia de Deus. A cura da Igreja Assembleia de Deus estava nas mãos do médico dos médicos, que se chama Senhor Jesus Cristo. Os líderes religiosos nunca imaginaram quem podia curar a Igreja Assembleia de Deus. Se os líderes assembleianos têm procurado o Doutor Jesus Cristo, a Igreja Assembleia de Deus não tinha morrido, tinha sido curada da sua enfermidade crônica, que para os homens não tinha mais jeito. Não há enfermidades que o Doutor Jesus Cristo não cure. Não importa a gravidade da enfermidade para o Doutor Jesus Cristo. Para o Doutor Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverás. No caso de Lázaro, há 4 dias já sepultado, o Doutor Jesus Cristo ressuscitou. O mesmo que o Doutor Jesus Cristo fez com Lázaro, ele pode fazer com a Igreja Assembleia de Deus hoje no século XXI. Não importa os anos que ela tenha morrido e tenha sido sepultada. Só basta os líderes da Assembleia de Deus, que ainda estão vivos, convidar o Doutor Jesus Cristo para vir visitar a Igreja Assembleia de Deus hoje no século XXI. Para que o Doutor Jesus Cristo viesse à casa de Maria e Marta para curar Lázaro, teve que alguém fosse lhe chamar. Então alguém foi chamar o Doutor Jesus Cristo e ele veio atender o chamado. Só que quando o Doutor Jesus Cristo chegou na casa de Lázaro, ele já tinha morrido. Mas para o Doutor Jesus Cristo, não importava se Lázaro estava vivo ou se estava morto. Se o Doutor Jesus Cristo quisesse, ele tinha vindo antes de Lázaro morrer. Mas o Doutor Jesus Cristo tinha uma obra muito mais importante para fazer com Lázaro do que a cura da sua matéria humana.
Veja o que as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora não tem mais jeito. Já faz 4 dias que ele foi sepultado. O doutor Jesus Cristo perguntou para as irmãs de Lázaro: aonde o sepultaram, que eu quero ir vê-lo? Elas disseram: Senhor, já cheira mal. Está com 4 dias que está sepultado. Vamos ver aonde nós o sepultamos? Foram Marta e Maria e o doutor Jesus Cristo para o sepulcro de Lázaro. Chegando no sepulcro, o doutor Jesus Cristo chorou. Alguém disse: ele amava tanto, e por que não curou antes que ele morresse? Chegando no sepulcro, o doutor Jesus Cristo disse: tirai a pedra. Maria e Marta disseram para o doutor Jesus Cristo: Senhor, já cheira mal, já está com 4 dias que foi sepultado. O doutor Jesus Cristo disse: tirai a pedra. O doutor Jesus Cristo poderia muito bem ter tirado a pedra, mas a pedra que o doutor Jesus Cristo estava vendo, que estava impedindo de Lázaro sair da sepultura, era a pedra da incredulidade das irmãs de Lázaro. Então tiraram a pedra. E o doutor Jesus Cristo clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lá vem Lázaro, todo amarrado, parecendo uma múmia. O doutor Jesus Cristo mandou que desamarrassem. E assim o fizeram, desamarraram Lázaro. E foram para a casa de Marta e Maria, com Lázaro vivo e glorificando a Deus. Amados irmãos assembleianos, se quando vocês viram que a igreja estava enferma, por que não chamaram o doutor Jesus Cristo? Mesmo que ele tivesse demorado alguns dias e ela tivesse morrido e sido sepultada, o doutor Jesus Cristo tinha feito como ele fez com Lázaro. Tinha vindo ao sepulcro e tinha ressuscitado a Igreja Assembleia de Deus, que hoje ela tivesse viva, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo com vestes brancas e sem mancha e sem mácula, irrepreensível. O mesmo que o Senhor Jesus Cristo fez com Lázaro, quis fazer também com a Igreja Assembleia de Deus. Nunca alguém foi chamar o doutor Jesus Cristo quando a Igreja Assembleia de Deus estava enferma, no leito de morte. O doutor Jesus Cristo ainda hoje chora quando ele olha dos céus aqui para esta baixa terra e vê a Igreja Assembleia de Deus morta e sepultada, sem ter quem o tire a pedra. Para o doutor Jesus Cristo não importa quantos anos a Igreja Assembleia de Deus tenha morrido e quantos anos faz que ela tenha sido sepultada. Se os líderes religiosos ou os líderes da Assembleia de Deus tirassem a pedra da incredulidade, o doutor Jesus Cristo ressuscitaria a Igreja Assembleia de Deus para que ela viva e tenha vida com abundância. Deus ama a Igreja Assembleia de Deus e chora em ver a Igreja Assembleia de Deus morta e sepultada há muitos anos passados. 2 igrejas que Deus ama profundamente aqui na terra: a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, que antes era a Assembleia Cristã. Hoje é Congregação Cristã. Agora, estas 2 igrejas entristecem o coração de Deus. Estas 2 igrejas hoje no século XXI são inimigas uma da outra. Muitos líderes assembleianos dizem que a Congregação Cristã é inimiga deles, ou da Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está morta, a Congregação Cristã está enferma com a mesma bactéria cancerina da Assembleia de Deus. Como porta-voz de Deus, nós estamos avisando para os líderes da Congregação Cristã: mandem alguém chamar o doutor Jesus Cristo para curar a enfermidade da Congregação Cristã, porque se o doutor Jesus Cristo não se compadecer da Congregação Cristã e curar a sua enfermidade, ela vai morrer como a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus já morreu e a Congregação Cristã está na UTI, contaminada com a mesma bactéria que contaminou e que matou a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus está morta, mas ainda tem membros que ainda estão vivos, sem se contaminarem com as bactérias cancerinas
do mundo. Mas veja bem que a porcentagem dos membros da Assembleia de Deus que ainda estão vivos hoje no século XXI não são muitos, são poucos que não contraíram a bactéria cancerina do mundo. São menos de 10% hoje no século XXI. E esta pequena porcentagem está no anonimato, com medo de saírem dos sepulcros e serem expulsos das igrejas da Assembleia de Deus se propagarem a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI. Muitos crentes assembleanos talvez não saibam, mas hoje no século XXI é proibido pregar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo nas igrejas assembleianas. Hoje se prega nas igrejas assembleianas não é o que o povo precisa ouvir. Hoje se prega nas igrejas Assembleia de Deus o que o povo quer ouvir. E o que é que o povo quer ouvir hoje no século XXI? Nas igrejas assembleianas, eles querem ouvir bênção e prosperidade, e que os pregadores digam que a igreja está mil maravilhas. Não tem nada de errado nas igrejas assembleianas hoje no século XXI. Está todos preparados para o arrebatamento no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O pregador tem que ser bonzinho e fazer vista grossa no pecado dentro da igreja. Se o pregador quiser outra oportunidade, não toque nas vaidades das irmãs da igreja. Deixem as bactérias cancerinas invadir as irmãs da cabeça aos pés, mas não digam nada. Pense em uma doutrina que está sendo apoiada pelas duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no século XXI. Só tem duas teses que está impedindo a união das duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã hoje no século XXI. Elas estão combinadas na omissão de pregar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo para os fiéis. Estão iguais, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Se a Congregação Cristã concordasse com um homem intitulado pastor e a cobrança do dízimo dos seus fiéis, seriam irmãos de verdade. Mas como a Congregação Cristã não concorda com um homem intitulado pastor e nem com a cobrança do dízimos, são rivais e inimigos. E por causa destas duas teses, não há como a Igreja Assembleia de Deus se unir com a Congregação Cristã hoje no século XXI. E nem em outros países fora do Brasil, na face da terra. Há duas coisas difíceis de acontecer hoje no século XXI. Primeira coisa, muito difícil de acontecer hoje no século XXI: o Papa se converter da idolatria e as igrejas assembleianas se converter à graça do Senhor Jesus Cristo e se converter que o dízimo era na lei e que na graça de Cristo não tem dízimo, e que eles precisam dispensar o dízimo dos seus fiéis. Esta é a segunda coisa que é muito difícil de acontecer hoje no século XXI, terceiro milênio. A Igreja Católica Romana expurgar a idolatria da Igreja Católica Romana é muito difícil. E também é muito difícil a Igreja Assembleia de Deus expurgar o dízimo da lei da velha aliança da Igreja Assembleia de Deus. Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado. A Igreja Católica Romana é a Babilônia do Apocalipse. E a Assembleia de Deus é as filhas de Babilônia. Chegou o tempo da Igreja Assembleia de Deus meditar em João capítulo 10, 1 a 16. Deus tem nos dado o entendimento para compreendermos o capítulo 10 de São João, versículo 1 a 16, nos seus originais. Eu duvido que um assembleiano entenda o capítulo 10 de João Evangelista, do versículo 1 a 16, dos seus originais. Jamais uma igreja que tem um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo dos seus fiéis não tem como entender o capítulo 10, versículo 1 a 16 de João Evangelista. Somente os resgatados da lei da velha aliança podem entender João 10, 1 a 16 nos seus originais. Todos os homens titulados pastores odeiam o capítulo 10 de São João Evangelista. Jesus disse: em verdade eu vos digo,
Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Ou seja, tira para fora dos apriscos dos pastores. Depois de tirar para fora dos apriscos dos pastores, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Será que uma ovelha que ouve a voz dos homens intitulados pastores tem como ouvir a voz do bom pastor? O Senhor Jesus Cristo, nesses últimos tempos, está chamando as suas ovelhas que estão nos apriscos dos pastores para saírem para fora dos apriscos dos pastores. O Senhor Jesus Cristo disse: tem outras ovelhas que não estão no meu aprisco, me convém chamar estas também, e elas ouvirão a minha voz, e vêm para o meu aprisco, aonde quem pastoreia é um único pastor. No meu aprisco não tem mercenários, nem lobos cruéis, que come carne de ovelha e bebe sangue de ovelha, e nem se veste da lã das ovelhas. Diz o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, para as igrejas que aprovam um homem titulado pastor: eu vou chamar as minhas ovelhas que estão nos apriscos dos pastores, e as ovelhas que ouvem a minha voz vêm para o meu aprisco e me aceitam como único pastor. O sábio Salomão reconheceu que é só há um único pastor. Veja Eclesiastes 12:11, confirmado pelo Senhor Jesus Cristo em João 10:16. Se os líderes da congregação cristã concordassem ou convidassem o Dr. Jesus Cristo para aplicar uma medicação para curar a bactéria cancerígena da congregação cristã antes que ela morra, porque se o Senhor Jesus Cristo não vier curar a bactéria cancerígena da congregação cristã, a tendência é morrer como a Assembleia de Deus morreu. Os amados irmãos estão indignados porque eu só falei em duas igrejas, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Eu só falei nessas duas igrejas porque a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã nasceram. As outras igrejas não nasceram, foram abortadas antes de nascerem. Igrejas que são abortivas, como os seus líderes podem estar vivos? É morto guiando mortos. Se um morto guia outro morto, como poderão encontrar vida? Uma vez um homem queria seguir a Jesus Cristo, mas ele queria voltar em casa para sepultar seu pai, que tinha morrido. O Senhor Jesus Cristo disse para o homem: deixe que os mortos enterrem seus mortos, tu vem anunciar o reino de Deus. Morto enterrando mortos, como pode ser isso? Como pode mortos enterrar mortos? Veja Mateus 8:21-22, Lucas 9:59-60. O Senhor Jesus Cristo mostrou como é que morto enterra mortos. Morto enterrar mortos é a mesma coisa de mortos pregar para mortos. É lamentável de se dizer para os nossos irmãos assembleianos que eles estão separados de Cristo, estão caídos da graça de Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5:1-4. Mais de 90% das igrejas insistem em afirmar que não estão na lei, estão na graça de Cristo. É impossível uma igreja ter um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo não está na lei do Velho Testamento. É muita cegueira um líder religioso apoiar um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo e está fora da lei da velha aliança, está bem dentro da velha aliança. Todas as igrejas que aprovarem um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo estão na lei caída da graça do Filho de Deus, separada de Cristo, o Filho de Deus. Quer adquirir facilmente um intrigado ou um inimigo? Diga para um líder religioso que o dízimo era na lei e que na graça de Cristo não tem a doutrina do dízimo. Não tem como conciliar a graça do Filho de Deus com a lei do Velho Testamento, ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo com a lei. O apóstolo Paulo disse para os Romanos, capítulo 10, versículo 1-4: o fim da lei é Cristo para a salvação de todos que nele creem e lhe obedecem. Pensem em duas coisas que não se unem, é a graça de Cristo com a lei do Velho Testamento. Para Deus, todas as igrejas que estiverem na lei estão em maldição,
caída da graça de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Para mais de 90% das religiões, o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, e os povos têm que obedecer à lei se quiserem se salvarem. Paulo diz para os Gálatas, capítulo 2, versículo 21, se a salvação vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Qual é a utilidade da morte do Senhor Jesus Cristo para mais de 90% das religiões do século XXI? Se nelas quem prevalece é a lei e não a graça de Cristo? Deus não levanta um porta-voz na terra para defender uma religião. O porta-voz de Deus tem que defender a verdadeira justiça e o juízo. A nossa fé é fundamentada na graça do Filho de Deus. Pelas obras da lei, nenhuma alma entra no reino de Deus. Estamos advertindo os religiosos da terra, porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ficamos imaginando como estas religiões que estão na lei vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas incredulidades, obedecendo à lei da velha aliança e dizendo que estão na graça do Filho de Deus? Como podem estar na graça do Filho de Deus vivendo as práticas da lei da velha aliança, pagando o dízimo para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus? Todas as igrejas, sem exceção, que tiver a doutrina do dízimo, estão caídas da graça do Filho de Deus, estão separadas de Cristo. Todas as denominações religiosas do mundo inteiro são um comércio de almas humanas hoje no século XXI, terceiro milênio. Todas sem exceção. Chegou o tempo de se usar as palavras do anjo do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados, porque os pecados das denominações religiosas do século XXI têm chegado até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Esta ela, quem é? Que o anjo do Senhor Jesus Cristo estava falando para os povos da terra? É as denominações religiosas. Ele disse, sai dela, povo meu. Sai de onde? Os povos não sabem quem é ela, e por isso vivem nelas como cegos em tiroteio, não sabem para onde vão e para onde correr, se fiquem nela ou se saia dela. O conselho do anjo do Senhor Jesus Cristo é, sai dela, povo meu, para que não participem dos seus pecados e não recebam o castigo que ela vai receber das mãos do Todo-Poderoso, ou do justo juiz naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. O anjo do Senhor Jesus Cristo clamou com voz alta e disse, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e detestável. Como naquele tempo as filhas de Babilônia ainda não tinham nascido, o anjo do Senhor Jesus Cristo disse, caiu, caiu a grande Babilônia. Se fosse para o anjo do Senhor Jesus Cristo dizer hoje no século XXI, o anjo do Senhor Jesus Cristo dizia, caiu, caiu a grande Babilônia e suas filhas. Elas se tornaram morada de demônios e coito de todo espírito imundo e detestável. Eu digo debaixo do concerto eterno feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. As religiões era para ser um refúgio de pecadores, mas na realidade as religiões é um esconderijo de pecadores hoje no século XXI, terceiro milênio. As religiões é um cativeiro de almas humanas hoje no século XXI. Os povos vivem debaixo do chicote das lideranças religiosas, como o povo de Israel viveu no Egito debaixo do chicote de Faraó. Mas Deus levantou um libertador para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O próprio Moisés, que libertou Israel da escravidão do Faraó, profetizou que Deus iria levantar na terra um libertador semelhante a ele, e a esse o povo ouvisse. Toda alma que não ouvisse a este libertador, Deus iria pedir conta com estas almas. Veja Deuteronômio 18, 17 a 22. Deus revelou para o seu servo Moisés que iria levantar na terra um profeta semelhante a ele, ou seja, semelhante a Moisés. Disse Deus, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E toda alma que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu as pedirei conta dessas almas.
no meio dos teus irmãos suscitarei um profeta. E este profeta que Deus estava falando por intermédio de Moisés era o profeta Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus verdadeiro, o único Filho de Deus. Moisés aqui desmascara a tese da Igreja Católica Romana de que Maria não teve mais filhos, além de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha irmãos e Deus suscitou o seu Filho como libertador de todos os povos da terra, do meio dos seus irmãos, filho de José e Maria. Moisés foi o libertador do povo de Israel. O profeta Jesus Cristo de Nazaré foi suscitado como libertador de todos os povos da face da terra. Como reconheceu Paulo, veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1 a 4, Gálatas 4, 4, 5. Tudo isso nos leva a crer que mais de 90% das denominações religiosas estão representando muito bem os povos da lei, ou seja, os povos de Israel, no Antigo Testamento, antes da vinda do libertador Jesus Cristo. Do libertador Jesus Cristo profetizado por Moisés. E ele veio como libertador dos povos da terra. Mas vejam o desprezo que os povos dão ao libertador profetizado por Moisés. O libertador veio para libertar mais os povos da terra, mas os povos da terra não estão querendo este libertador. Eles dizem: nós queremos a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é que nos dá direito de cobrar os dízimos dos povos da terra. Este libertador, que se chama Jesus Cristo, não concorda com a lei de Moisés em pagar os dízimos da lei. Os religiosos preferem desobedecer à graça do libertador Jesus Cristo para obedecer à lei de Moisés por causa do dízimo. Se Deus dissesse para os religiosos: vocês querem o libertador sem dízimo ou querem a lei de Moisés com o direito à cobrança do dízimo? Qual seria a resposta dos religiosos para Deus? Com certeza mais de 90% dos religiosos diziam para Deus: nós queremos a lei de Moisés com direito à cobrança do dízimo. As religiões não sobrevivem sem a lei do dízimo. A vida das religiões está no dízimo. Sem o dízimo as religiões não sobrevivem, abrem falência e fecham as suas portas. Somente a graça do libertador Jesus Cristo funciona sem a lei do dízimo. É graça sobre graça. Existem dois povos na terra hoje no século XXI: o povo da graça e o povo da lei. O povo da graça são os que ainda estão vivos. O povo da lei estão todos mortos nas obras da lei, porque não aceitaram o libertador Jesus Cristo, o autor da graça de Deus. O povo da graça é um pequeno rebanho. O povo da lei é um grande rebanho. O povo da graça andam no caminho estreito. O povo da lei anda no caminho largo e espaçoso. O povo da graça entram pela porta estreita. O povo da lei entra pela porta larga e espaçosa. Finalmente, quem é esta porta estreita e quem é esta porta larga? As Escrituras nos mostram quem é a porta estreita e quem é a porta larga. Vejamos Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta estreita é o libertador Jesus Cristo. A porta larga e espaçosa é o mundo enganador e escravizador dos humanos da terra, que escraviza os povos da terra para fazerem oposições contra o libertador Jesus Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio. Como porta-voz de Deus, nós aconselhamos aos religiosos: saiam do Egito da escravidão de Faraó. Deixem de pagar esses 10% do seu salário, da sua renda, para sustentar uma cambada de cães gulosos hoje no século XXI. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 11: são todos cães gulosos, todos sem exceção. Todos os líderes religiosos que aceitam a doutrina do dízimo da lei são todos cães gulosos, todos sem exceção. Qual é um líder religioso que pode entender quem são os ladrões e salteadores de João 10, 1 a 10? Quem são os ladrões que vieram para matar, roubar e destruir? Quem é que está matando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo para comer a carne, beber o sangue e se vestir da lã? Quem é que está roubando 10% do salário ou da renda das pobres ovelhas do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio?
Quem é que está destruindo as pobres ovelhas do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI? Os líderes religiosos, quando leem João capítulo 10, versículo 10, dizem que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando em João 10 e 10 sobre os ladrões que veio para matar, roubar e destruir, ele não estava se referindo ao diabo, estava se referindo aos pastores dos fariseus. Quem foi que veio antes do Senhor Jesus Cristo como pastores? Veja Ezequiel 34, 1 a 31, João 10, 1 a 16. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ele não estava falando do diabo, estava falando dos pastores que veio antes dele como pastores. No caso dos pastores de Ezequiel 34, Isaías 56, 11, Jeremias 56, Zacarias 10, 3, Zacarias 11, 8, são estes que vieram antes do Senhor Jesus Cristo, que matavam, roubavam e destruíam as pobres ovelhas indefesas, que não tinham como se livrar destes cães gulosos e famintos. Qual é a diferença dos pastores do tempo dos profetas para os pastores do século XXI? Quando o Senhor Jesus Cristo disse que o ladrão só veio para matar e roubar e destruir, e ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é este ladrão que o Senhor Jesus Cristo está falando? O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola e ninguém entendeu sobre o ladrão e salteador. Jamais eles imaginavam que o Senhor Jesus Cristo estava falando dos pastores dos fariseus, que eles eram ladrões e salteadores. Então, está revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse que naquele tempo, o que ele disse naquele tempo era para os pastores dos fariseus e hoje para os pastores de todas as denominações religiosas da face da terra. Diz-se que a palavra de Deus é renovada cada manhã. Então, esta palavra que o Senhor Jesus Cristo disse há quase 2000 anos passados está sendo renovada nesta manhã para falar com todos os pastores que vieram depois do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, com todos os pastores que surgiram na terra dos anos 1517 para cá e até a consumação dos séculos. É lamentável de se revelar para as denominações religiosas hoje no século XXI, terceiro milênio, que todas as igrejas, sem exceção, que tiver um homem titulado pastor e a doutrina do dízimo, para Deus está morta, não tem vida, porque vida só tem no Senhor Jesus Cristo e em mais nenhum outro, porque debaixo dos céus não tem nenhum outro nome dado que possa dar vida aos humanos da terra. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar vida, e vida com abundância. Nos mostre o nome de um pastor, além do Senhor Jesus Cristo, que possa dar vida e vida com abundância. Pobres ovelhas estão sendo enganadas pelos homens que se dizem ser pastores. É uma das palavras malditas que uma pessoa pronuncia com a sua boca, quando ela abre a sua boca e chama um homem de meu pastor. Estas pessoas que chamam um homem de meu pastor nunca meditaram no Salmo 23, 1 a 6, João capítulo 10, 11 a 16, Eclesiastes 12, 11 a 14. Se eu lhe perguntasse o que o salmista disse no Salmo 23, 1 a 6, você me responderia: Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, eu te pergunto, você que chama um homem de meu pastor, no dia que te faltar alguma coisa na tua casa, no dia em que você não tiver condições de pagar a conta de luz e de água, o teu pastor vai pagar a tua conta de luz e água por você? Vai suprir as tuas necessidades ou necessidades da tua casa? Se ele fosse pastor de verdade, ele poderia até pagar a conta da tua luz e da tua água e suprir todas as tuas necessidades, mas ele não vai pagar a conta da tua luz e água, nem suprir as tuas necessidades ou necessidade da tua casa.
Sabe por quê? Que ele não vai pagar a conta da tua água e da tua luz? Porque ele não é pastor, é um mercenário. E mercenário não tem cuidado das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Na hora mais difícil da tua vida, o mercenário te abandona e não vai nem lhe visitar. Quem já passou por alguma coisa como esta ou parecida com esta? Você está em uma vida com muita abundância, não lhe falta nada. Você é fiel nos dízimos porque o seu pastor lhe diz para você que se você não for fiel nos dízimos, você está sendo infiel para com Deus. E você, para não ser infiel para com Deus, paga rigorosamente o seu dízimo de tudo quanto você ganha, sem negar nenhum centavo. Se você tem uma boa renda, você dizima toda a sua renda para Deus. Como as pessoas são vulneráveis a cair em fracasso, agora vamos supor que você caiu num fracasso. Não tem condições de dizimar mais e nem de ofertar mais para Deus. Agora chegou o momento de você provar se verdadeiramente o homem é pastor ou um mercenário. Se o homem não é mercenário, então realmente é um pastor, então ele vai pagar a tua conta de luz e de água e vai suprir todas as tuas necessidades da tua casa. Até você conseguir um trabalho para você suprir as necessidades da sua casa. Por quê? Porque o salmista confiava em Deus como seu pastor e ele dizia que nada lhe faltaria. Se por acaso viesse a lhe faltar alguma coisa, o seu pastor lhe supriria as suas necessidades, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Deus tenha misericórdia destas pessoas que chamam o homem de meu pastor. Que nunca lhe falte nada na sua vida, nem que ele não tenha nenhuma necessidade na sua casa. Que você tenha tudo com abundância, porque no dia que lhe faltar alguma coisa, você vai passar por uma grande decepção, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas do bom pastor. Das ovelhas do bom pastor, só quem sabe cuidar é ele mesmo. Eu pessoalmente, quando chamava um homem de pastor, eu só chamava de pastor, nunca chamei de meu pastor. Não sei para você que me ouve agora, mas para mim foi os homens que mais me decepcionaram na minha vida terrena. Foi os homens intitulados pastores. Esses pastores só sabem cuidar das ovelhas gordas e sadias, ovelhas magras e doentes e quebradas. Tem que procurar o bom pastor, porque só o bom pastor sabe cuidar das ovelhas magras, doentes e quebradas. Ovelhas magras, doentes e quebradas, os pastores desprezam e abandonam para que morra mais ligeiro ou mais rápido. Porque ovelhas magras, doentes e quebradas, para os pastores não tem nenhum préstimo. Não serve para nada. Dissemos uma vez e vamos repetir outra vez. Todas as denominações religiosas, todas sem exceção, que tiver um homem titulado pastor e a doutrina do dízimo, para o bom pastor, estas igrejas estão mortas, sem vida. Vamos meditar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 1 a 17. Vamos meditar no versículo chave, versículo 14. Paulo diz, pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Igrejas que estão mortas, ainda tem uma chance para estas igrejas que estão mortas. A solução é sair da lei e vir para a verdadeira graça do Filho de Deus, enquanto é tempo. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. Se os pastores querem que a sua igreja ressuscite, faça o que fez Maria e Marta, irmã de Lázaro. Convide o Senhor Jesus Cristo para vir na sua igreja, mesmo que ela esteja morta há muitos anos. Para o Senhor Jesus Cristo não importa os anos que a sua igreja tenha morrido e sido sepultada. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto ou morta, viverás. Crês tu nisto? Perguntou o Senhor Jesus Cristo para Marta e Maria. Elas responderam, cremos, Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo disse, então tirem a pedra. Senhor, disseram elas, Senhor, já está podre, já faz 4 dias que já foi sepultado. O Senhor Jesus Cristo tornou a dizer para Marta e Maria, eu já te disse, Marta e Maria, se creres verás a glória de Deus.
Então tiraram a pedra, o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai e clamou em alta voz. Lázaro veio para fora, saiu da sepultura a qual estava morto e reviveu, ou seja, voltou a viver novamente o que estava morto. Na mesma situação que estava Lázaro na sepultura, amarrado de pés e mãos, do mesmo jeito está milhares e milhares de igrejas evangélicas, morreu e está sepultada e amarrada de pés e mãos dentro da sepultura. Veja 2 Timóteo capítulo 2, 24 a 26. Veja quem amarrou estas igrejas evangélicas foi o diabo. Mas o Senhor Jesus Cristo pode quebrar os laços do diabo. O Senhor Jesus Cristo pode dizer para estas igrejas que estão mortas, igrejas assembleias de Deus, vem para fora, sai dos laços do diabo, que os matou enforcada com cordas muito fortes. Mas o Senhor Jesus Cristo é mais forte do que as cordas do inimigo das nossas almas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus morreu e foi sepultada. A congregação cristã está enferma, na mesma situação de Lázaro, quando mandaram chamar o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse vindo mais cedo, enquanto Lázaro estava vivo, Lázaro não tinha morrido, comentou Marta e Maria, a irmã de Lázaro. Disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não tinha morrido, exatamente. O Senhor Jesus Cristo sabia que se ele estivesse vindo enquanto Lázaro estava vivo, ele não teria morrido. Jesus Cristo é Deus, e ele sabia que se ele estivesse vindo antes de Lázaro morrer, ele tinha sido curado da sua enfermidade. Jesus Cristo demorou a ir à casa de Maria e Marta para que Lázaro morresse. Ele disse e ele fosse ressuscitar Lázaro. Como o Senhor Jesus Cristo podia mostrar o seu poder de ressuscitar os mortos se Lázaro não tivesse morrido? Então Lázaro tinha que morrer para que o Senhor Jesus Cristo ressuscitasse a Lázaro. Marta e Maria creram no Senhor Jesus Cristo e Lázaro voltou a viver novamente. Pensem em um povo incrédulo, este povo que se chama povo religioso hoje no século XXI. O Senhor Jesus Cristo quer ressuscitar a igreja que está morta, mas os seus líderes religiosos não querem que o Senhor Jesus Cristo ressuscite a igreja que está morta. O Senhor Jesus Cristo quer curar a igreja que está enferma, que é a congregação cristã. Não queríamos que acontecesse com a congregação cristã o que aconteceu com a Igreja Assembleia de Deus. Morreu e está sepultada há muitos anos passados. A congregação cristã está com a mesma enfermidade que matou a Igreja Assembleia de Deus. Deus tem um compromisso sério com a congregação cristã, porque ela é a única igreja que nunca tirou a honra do Senhor Jesus Cristo para dar aos homens. Nós já falamos que todas as igrejas, todas sem exceção, que tiver um homem titulado pastor e a cobrança de dízimo, estão mortas, todas sem exceção. E estes motivos da congregação cristã ainda está viva, mesmo enferma, com a mesma enfermidade que matou a Igreja Assembleia de Deus, Deus pode fazer um milagre curando a enfermidade da congregação cristã. Não só aqui no Brasil, mas em toda a face da terra. Existem 7 igrejas no Apocalipse. Todas as igrejas da face da terra estão representando todas as 7 igrejas do Apocalipse. A congregação cristã está representando a igreja de Filadélfia. A Igreja Assembleia de Deus está representando a igreja de Laodiceia. A Igreja Assembleia de Deus tem muitas filhas, e estas filhas da Assembleia de Deus, muitas ainda estão vivas, mas contraíram a mesma enfermidade que matou a mãe. Lembrem-se, são 7 igrejas. A Igreja Assembleia de Deus representa Laodiceia, a congregação cristã representa Filadélfia. Tem mais 5 igrejas para todas as outras igrejas representarem. A Igreja Assembleia de Deus e a congregação cristã têm participação com a igreja de Éfeso. A Igreja Assembleia de Deus e a congregação cristã deixaram o primeiro amor. O anjo do Senhor Jesus Cristo disse para o líder da igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor.
arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não a praticardes as primeiras obras, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Esta mensagem do Espírito Santo é também válida para as igrejas Assembleia de Deus e para as congregações cristãs do mundo inteiro. Nunca se ouviu uma mensagem sobre duas igrejas, que são elas a Assembleia de Deus e a congregação cristã. Será que a igreja Assembleia de Deus admite que está morta e a congregação cristã admite que está enferma? A igreja Assembleia de Deus e a congregação cristã têm chance de voltarem ao primeiro amor. Chance tem delas voltarem ao primeiro amor, sim, mas os laços que amarraram estas duas igrejas são muito fortes, porque são laços mundanos. Essas duas igrejas deixaram a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo para apoiarem na igreja doutrinas de demônios, deixaram de apoiar o Espírito de Cristo para apoiarem espíritos enganadores, doutrina de demônios também, profetizada por Paulo há quase 2000 anos passados. E dos anos 1517 para cá, tem se cumprido na terra, sem falhar nenhum tio, nenhum cedilho, essas profecias de Paulo. Os irmãos e ouvintes estão ouvindo esta mensagem, não sei se é pela manhã, se pela tarde, se pela noite, se pela madrugada. Não importa o horário que você esteja ouvindo esta mensagem. Se merecer elogio, pode elogiar. Se merecer crítica, pode criticar também. Mas quem criticar, pense bem antes de criticar a mensagem do porta-voz de Deus. Quem criticar um porta-voz de Deus corre o risco de estar criticando o Espírito de Deus. Eu sei que vai ter muito mais rejeição à nossa mensagem do que aceitação. O mínimo que vão dizer com o porta-voz de Deus é chamar de herege e falso profeta. Para quem chamar o porta-voz de Deus de herege e falso profeta, leia Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16, Mateus 10, 40 e 41, Lucas 10, 16, João 3, 19 e 20, Mateus 12, 36 e 37. Esta mensagem que você está ouvindo não está sendo pregada por um teólogo formado em teologia mundana. Somos formados pelo Espírito Santo de Deus. A formação do pregador desta mensagem tem a sua formação nas Escrituras, em Mateus 11, 25 a 30. Andamos passo a passo com as Escrituras, só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tio, nem um cedilhas. Deus tem dado o dom de interpretar as Escrituras nos seus originais para este porta-voz, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Veja João 14, 26. Veja quem pode fazer lembrar de tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Quem está morto não tem capacidade de interpretar as Escrituras nos seus originais. Quem está enfermo também não tem capacidade de interpretar as Escrituras nos seus originais. Somente o Senhor Jesus Cristo pode ressuscitar quem está morto e curar quem está enfermo. Se creres, verás a glória de Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos porta-voz de Deus na terra, dando o recado de Deus para os povos da terra antes do toque da última trombeta. A voz que você está ouvindo é de um porta-voz de Deus, mas a inspiração é de Deus e do Espírito de Cristo. Era o que Deus tinha para falar com todos os povos da terra hoje no século 21, no terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. Palavra amém significa eu concordo, assim seja. Estou de pleno acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para esta mensagem. E que toda a igreja de Cristo na terra diga amém para esta mensagem. Deus seja louvado.
coisas penetrando na igreja. Jesus Cristo não deseja, por isso manda falar. Não importa se alguém ficar zangado, o importante é o recado que ele manda pregar. Uma das coisas é a política nos públicos, homens ímpios e corruptos, ocupando o altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como os fariseus estão brincando de pastor. E o trabalho não estão levando a sério, pensam que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor. O inimigo tem lançado seus modelos, hoje o corte de cabelos nas irmãs já é normal. Televisão é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, assistir já não faz mal. E quando falo, dizem que sou um quadrado, sou cantor ultrapassado, sem futuro afinal. Modas estranhas e pinturas esquisitas que o diabo acha bonitas na igreja estão entrando. E os responsáveis do combate desse mal muitos dormem, afinal não estão mais exortando. Naquele dia que eles vão dizer, tanto rei irão tremer, amargamente chorando. Se Jesus Cristo não quiser pena de nós, e calar a sua voz e mandar a provação, mais da metade vai negar a sua fé. Muitos crentes vão até blasfemar da salvação. Porém aqueles que guardarem deste mundo vão sentir gozo profundo na gloriosa Sião. Enquanto os jovens se alistam para a guerra, os países que confiam no fuzil, os jovens salvos empunhando suas bíblias, anunciam o evangelho ao Brasil. Em momentos de angústia e desespero, a ciência ganha espaço sideral, as nações se defrontando cada dia na disputa da corrida espacial. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam Jesus vem. Estão mudando seus climas, o inverno está fazendo calor. E na época de chuva temos seca, eis a fome, eis a guerra, eis a dor. Ninguém mais se compreende nesse mundo, só se fala em batalha nuclear, só se fala em política e dinheiro. A humanidade quer chegar, levanta
Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Terremotos abalando o mundo inteiro, aviões estão chocando em pleno ar. O terror tomou conta desse mundo, o comunismo já começa a dominar. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos, sinais no céu e na terra o que se vê. Levantamos nossos olhos para o alto, nosso Cristo logo vai aparecer. Levantai os olhos para além.